Miss Dalloway disse que ela mesma compraria as flores. Você sabia que um único dia pode conter toda uma vida? Em Miss Dalloway, livro de 1925 de Virginia Woolf, ela transforma o cotidiano em o epicentro de uma profundidade emocional, existencial e histórica. Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho nesse romance revolucionário que está fazendo 100 anos esse ano e para tentar entender por que ele fala tanto com a gente, mesmo um século depois. Em Miss Dalloway, a Virginia Woolf, ela emprega algumas técnicas narrativas que lhe deram a posição de grande renovadora do romance do século XIX e século XX, ao lado de Marcel Proust e James Joyce. Isso na cultura inglesa, obviamente, né? Mas não é mera coincidência que o romance dela passa inteiramente um único dia de um mês de junho. Só que o romance do Ulisses, o escritor, ele coloca conotações épicas nos acontecimentos de um dia na vida de um homem comum. Mas a Virginia, ela tá mais interessada na vida interior das pessoas, comuns, né? Então, nesse dia de junho, ela coloca uma densidade psicológica em comum na rotina da nossa protagonista, Clarissa Dalloway. Desde a manhã em que ela sai de casa para comprar as flores para a festa, até o momento que a festa ocorre. Então, a narrativa começa ali como algo simples. A Clarissa Dalloway sai de casa para comprar as flores para uma festa que ela vai dar naquela noite, e aí parece pouco, né? Mas nesse percurso pela cidade de Londres é só o gatilho para uma rede de memórias, pensamentos e conexões internas e também externas entre as várias personagens. Miss Dalloway disse que ela mesma compraria as flores. Sim, pois Lucy tinha muito trabalho a fazer. As portas seriam tiradas das dobradiças, os homens de Rupert Mayer estavam vindo, e então pensou Clarissa Dalloway. Que manhã, fresca como se fosse um presente para crianças na praia. Que aventura, que mergulho, pois sempre teve essa impressão quando, com um pequeno rangido das dobradiças, que ela podia ouvir agora, tinha escancarado as portas envidraçadas em Burton e saído ao ar livre. Como era fresco, como era calmo o ar da manhã bem cedo, mais silencioso ainda do que isto. Era como a quebrada de uma onda, o beijo de uma onda, frio e penetrante e ainda assim solene. E aí começam a se desenhar paisagens mentais das múltiplas personagens, sem pausa ou divisão de capítulos, um pensamento meio que sobre o outro. Os parágrafos eles vão se encadeando como ondas de pensamento. E ela utiliza a técnica do fluxo de consciência com uma maestria, né? A narrativa entra e sai da mente de Clarice e das outras figuras, como Peter Walsh, né, que foi um ex-namorado dela, e o Septimus Warner Smith, que é um veterano de guerra, da Primeira Guerra Mundial, que não tem aparentemente nada a ver com a história central, mas que está lidando com traumas profundos e com uma possível loucura. E essas divagações mentais, ou fluxos de consciência, vão carregar questões muito existenciais da protagonista, principalmente sobre os seus fantasmas, né? Ressentimentos de amores do passado, uma provável bissexualidade, sequelas e traumas da Primeira Guerra Mundial, também a questão da loucura, mas ao mesmo tempo coisas banais do dia a dia, como a organização da casa para a festa. Mas Peter, não importa quanto o dia fosse bonito, e as árvores e a grama e a menina vestida de rosa, Peter nunca via nada disso. Se ela pedisse, ele punha os óculos, ele olharia. Era o estado do mundo que o interessava. Wagner, a poesia de Pope, eternamente o caráter das pessoas e os defeitos da própria alma dela. Como ele a repreendia, como eles brigavam. Ela casaria com o primeiro-ministro e se posicionaria no alto de uma escada. A anfitriã perfeita, ele a chamava. Ela tinha as qualidades da anfitriã perfeita, ele tinha dito. Então, nesse único dia da vida de Clarissa, a gente é atravessado por múltiplos tempos, que são memórias antigas, ela revisita suas feridas abertas, as expectativas, as máscaras sociais, a gente está falando de uma socialite inglesa, traumas de guerra, repressão sexual, envelhecimento, e tudo isso se mistura com as vozes, como se fossem as vozes numa festa, sabe? Aqui está ela remendando o vestido. Remendando um vestido como de hábito, ele pensou. Ela ficou sentada aqui todo o tempo que eu estive na Índia, remendando o vestido. Entretendo-se, indo a festas, correndo até a câmara e voltando. E tudo isso ele pensou, irritando-se mais e mais, ficando mais e mais agitado, pois não há nada no mundo pior para algumas mulheres do que o casamento, ele pensou. E política, e ter um marido conservador, como o admirável Richard.
A gente percebe nesses trechos uma tensão que existe, né? Porque a Clarice, ela é apresentada como uma dama da alta sociedade, ela é esposa dedicada de um cara que é da Câmara, ela é uma anfitriã elegante, mas ao longo do dia, os seus fantasmas eles vão se materializando. E aí a gente vê o ressentimento por esses amores que ela não viveu, tanto esse relacionamento com o Peter, como o relacionamento com uma amiga dela, a lembrança de um beijo com essa amiga, o casamento com o Richard Dalloway, que ele é gentil, mas é isso, né? Ele é gentil, ele é um cavalheiro, mas não tem muito mais do que isso. A sensação que ela tem é que a vida dela poderia ter sido outra, ou que poderia ter sido várias. E ao mesmo tempo, ela tá ali organizando uma festa. Ela recebe seus convidados, ela sorri e no fim das contas ela cumpre o seu papel, cumpre-se o que se espera dela. Então são todos os fantasmas que vão aparecendo ao longo desse dia na vida dessa dama da sociedade, que é uma mulher adorável, uma esposa adorável, uma mãe zelosa e essa dona de casa caprichosa. Mas o que mais? O que mais a Clarice é ou ela pode vir a se tornar? E isso tudo vai se misturando com os planos de ação do romance, né, do acontecimento, ao mesmo tempo com os fluxos de consciência das personagens e também pulos temporais, como flashbacks de coisas que aconteceram no passado, tudo somado para que a gente se sinta no coração dessa dama da alta sociedade, que é uma mulher de meia idade, Clarissa já tem seus 50 anos, que ela é muito mais complexa do que ela realmente parece a olhos vistos. Então, vamos pensar no contexto. A Virginia Woolf, gente, ela sabia bem do que ela estava falando. Ela era uma intelectual brilhante, integrante do grupo de Bloomsbury, uma mulher provavelmente bissexual, que tinha relações com mulheres que ela casada, mas ela teve uma vida marcada por crises de saúde mental e também por uma ousadia de escrever sobre o que ninguém mais escrevia, que é essa coisa da psique feminina, a sexualidade ambígua, bissexual e também o vazio dessa vida social britânica no pós-guerra, que foi o momento que ela viveu. A Virginia Woolf foi uma mulher bastante atormentada, tanto que ela se matou, ela tirou a própria vida, se eu não me engano, em 1941. Ela vivia nesse casamento que para alguns parecia feliz, para outros não parecia, sempre confusa com as coisas que estavam acontecendo. Mas o livro Miss Dalloway é considerado um divisor de águas na carreira dela, porque não só pelo estilo inovador, mas pela coragem de transformar o interior feminino num protagonista, que é uma coisa que ninguém fazia. E o que eu achei, né, do livro? Eu tinha começado a ler Virginia em 2019 do Farol, lendo O Farol. Eu achei difícil, porque os livros dela têm uma narrativa muito baseada no fluxo de consciência e o Farol estava em inglês, então eu meio que abandonei e pretendo retomar agora. Então Miss Dalloway é o segundo livro que eu leio dela, ou o terceiro. Eles são livros difíceis de ler, principalmente porque eles não têm um arco narrativo, digamos, uma narrativa com um monte de reviravoltas, sabe, o arco do herói, que alguma coisa vai acontecer. Então, não tem, assim, cenas de discussão. Mesmo as discussões que acontecem no livro são internas na cabeça das pessoas. As pessoas estão ali maquiadas pelo que se espera delas socialmente, então ninguém fala a verdade, ninguém fala o que está pensando. É um livro um pouco complicado, principalmente porque ela pula de uma consciência para outra, de uma pessoa para outra, e depois ela retoma, e isso tudo são, sei lá, 200 páginas de um livro passadas em um único dia. Então não é uma leitura para iniciantes, mas eu acho que ele foi, para mim, mais fácil de ler do que o Farol, e eu achei uma leitura muito rápida, porque o fluxo de consciência das personagens é muito rápido, e quando você vê, você já está embolado ali com eles. E aí o que é principal dessa questão é que a Clarissa Dalloway, ela não é uma heroína. Ela é a nossa protagonista, mas ela não é uma heroína, ela não salva o mundo, ela compra flores, ela organiza uma festa. Mas nesse gesto simples, a autora nos mostra o quanto pode caber no intervalo de um dia dentro das nossas cabeças, né? E como ela mesma escreve no livro, ela fala a vida, Londres, este momento, ela fala do momento, do viver o presente, né? Então, se você ainda não leu Miss Dalloway ou já leu, então talvez seja uma hora de reler, com os olhares mais atentos aos silêncios, à pausa e aos ecos que esse livro ele vai deixar dentro da gente, porque ficam muitas coisas desamarradas. Então é isso, gente. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, lembra de se inscrever e comenta aqui embaixo o que você acha da obra de Virginia Woolf e vem aqui de vez em quando para a gente falar um pouco mais de literatura com intensidade. Então é isso, fico por aqui. Beijos!